Bom dia. Nessa aula eu vou falar com vocês de algumas características importantes que existem no nosso sistema de numeração. Aqui vamos falar apenas das mais importantes, tá bom? Então, a primeira, tá? A primeira dessas características que eu vou falar é essa daqui, ó, tá? Eu vou falar do nosso sistema de numeração. É o seguinte, que apenas com esses dez símbolos, que é os símbolos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, só com esses 10 símbolos você pode escrever qualquer número natural, tá? Você escreve qualquer número natural, por maior que ele seja. Não importa o tamanho do número, com esses 10 símbolos, a gente vai poder escrever qualquer número, certo? Então, esses símbolos, lembrando que a gente já viu também em outras aulas, a gente chama ele de símbolos indo-arábicos, certo? Então, essa é a primeira característica que eu quero falar com vocês. A segunda característica é que o nosso sistema de numeração ele é de base 10. Também já comentamos isso na outra aula, né? Ele é de base 10 por causa dos nossos dedos, que ele foi chamado de decimal, porque a gente tem na nossa mão 10 dedos, daí surgiu a ideia de decimal, tá? E que esses agrupamentos, não esqueçam, ele sempre é feito de 10 em 10, tá? Então, nosso sistema de numeração ele é decimal. Pronto, segundo. O terceiro, tá? O terceiro é em relação ao nosso sistema de numeração ele ser posicional. O que significa isso, professor? Tá? O que significa que dependendo da posição que esse número ocupar, o mesmo símbolo pode representar valores diferentes. Vou pegar esse número e colocar aqui do lado para a gente poder entender melhor. Olha só, eu vou colocar aqui o número 323. Então, vamos levar em consideração esse número 3, tá? Vamos falar só do número 3. Se eu tenho que falar do número 3, como eu leio esse número 323, eu não leio esse primeiro 3 igual eu leio o segundo. Por quê? Porque eles estão em posições diferentes desse número, tá? Eu tenho que ler eles de forma diferente. Então, começando da esquerda para a direita, tá? Vamos colocar a posição deles da direita para a esquerda, desculpa. Vamos falar aqui da direita para a esquerda. Esse primeiro 3, né? Esse primeiro número 3 aqui, se a gente observar, eu leio ele exatamente do jeito que ele é, número 3, certo? Só que esse outro número 3, tá? Esse outro número 3, eu já não leio ele 3. Quando eu vou ler esse número, esse primeiro 3 aqui, eu leio ele 300, tá? Por quê? Porque a posição que ele ocupa no número é outra. Então, o primeiro 3 eu leio 300, o segundo 3 eu leio 3 mesmo. Então, o número inteiro eu vou ler 323, tá? Quando a gente lê esse número 323, a gente percebe que o mesmo algarismo 3, ele é lido de forma diferente, porque o número 3 ele está em posições diferentes desse número, tá certo? Então, a gente tem aí duas formas, né, de ler o mesmo número 3. O primeiro é 300, o segundo é 3, certo? E, para a gente concluir, vou falar apenas agora da última característica, que é a característica que fala que o nosso sistema de numeração ele é multiplicativo. Por que ele é multiplicativo? Porque os algarismos escritos à esquerda de outro vale sempre 10 vezes mais, né, que o valor que ele teria se estivesse ocupando a posição desse outro número.
Vamos dar um exemplo aqui. Vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Pagando esse aqui e mostro o exemplo para vocês, para a gente poder compreender melhor. Então, veja bem. A gente diz que ele é multiplicativo, certo? Então, observe o número 777. É o mesmo algarismo, tá? Mas aqui a gente vai colocar de uma forma que a gente possa ler, como que a gente faz para ler cada um dos números, do jeito que a gente fez anteriormente. Ó, o primeiro 7, ele é 700, tá? Vou colocar um maisinho aqui. O segundo 7, eu leio ele 70. Vou colocar outro maisinho aqui. O terceiro 7, a gente lê ele 7 mesmo, certo? Vamos ler ele da forma como ele é 7 mesmo. Então, veja bem. Se eu pegar 700, somar com 70 e somar com 7, nós teremos o número 777. Muito bem. Agora, vê o primeiro 7, ele é multiplicativo porque é a mesma coisa de eu multiplicar 7 vezes 100. 7 vezes 100 é igual a 700. O número que está do lado dele, o 70, ele já vou multiplicar 7 vezes 10. Ele é 10 vezes menor, tá? Ele já é 10 vezes menor. E 7 vezes 10 é igual a 70. E o último número, ele é 7 vezes 1, que é 10 vezes menor. Tá? Então, a gente observa aqui que realmente o nosso sistema é multiplicativo. 7 vezes 1 primeiro, depois 10 vezes maior, 7 vezes 10, depois 10 vezes maior, 7 vezes 100. E aí nós chegamos aos números 777. Tá certo? Então, nossa segunda aula, tá? Nossa segunda não, aqui já é a nossa quarta aula. Ela encerra aqui, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.